Olá, boa noite, Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero, através desse programa, chamar a sua atenção para o que vem acontecendo na nossa sociedade. Muitas são as pessoas que nesse momento estão à espera de um tratamento, de uma internação, de uma cirurgia. Você me acompanha agora de um leito de hospital, de uma enfermaria, até mesmo do corredor. Você que está aí agora, nessa recepção dessa clínica, sem saber o que vai acontecer, qual será o resultado na vida do seu familiar. Se você precisa de saúde e está sofrendo com isso, nessa terça-feira nós vamos ter a distribuição da pasta do figo. Você vai acompanhar uma matéria falando sobre isso, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas realizam tratamento sem resultados. E logo na sequência, também uma mensagem que fala desses 7 dias da batalha espiritual. Muitas pessoas sofrem com doenças que, para a medicina, não têm solução. Já passaram por médicos, exames, tratamentos e especialistas, mas o diagnóstico continua o mesmo. A dor permanece e a esperança vai se enfraquecendo. O rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Mas ao obedecer à orientação de Deus, ele foi curado. Tomai uma pasta de figos e ponde-a como emplastro sobre a úlcera e sarará. Se você também tem enfrentado uma enfermidade e já não encontra solução para a cura, saiba que o mesmo Deus que operou esse milagre continua agindo hoje. Você receberá a pasta de figos para colocar sobre a enfermidade e alcançar a cura. Carnaval. O período em que as piores estatísticas só aumentam. E isso tem uma razão. Carnaval é coisa espiritual. Por isso, uma programação não de festa, mas de blindagem e proteção está marcada para que Deus venha guardar você e sua família. Até 18 de fevereiro, os 7 dias de batalha espiritual com o jejum de Zacarias. Confira agora esta agenda especial. Hoje, segunda-feira, na reunião da prosperidade com Deus, o combate aos ataques espirituais da miséria. Terça-feira, dia 17, o combate aos espíritos de enfermidade, na corrente dos 70. E para encerrar esta programação, dia 18, quarta-feira de cinzas, a troca das cinzas pela coroa na reunião dos membros do Corpo de Cristo. Convide sua família e participe desta agenda especial. Os 7 dias de batalha espiritual. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Agora você vai acompanhar o testemunho de uma pessoa que chegou até esse tratamento desenganado, desesperado, mas por meio da sua fé alcançou a cura, o resultado. Quando eu tinha 13 anos, aconteceu algo tão ruim comigo que eu pensei, acabou tudo. Aos 13 anos, eu tinha uma pessoa, né, e que ele queria namorar comigo, porém eu não queria, que ele era muito mais velho. Até que uma vez ele marcou comigo, eu fui, depois eu descobri que aquele lugar era uma casa de prostituição. E ele me deu um pouco de cerveja para me tomar, pediu só para me provar. E eu, né, para agradar ele, acabei provando. Só que eu comecei a me sentir mal, a passar mal ali.
e depois que eu provei eu não vi mais nada. Foi ali que eu fui estuprada. A minha mente se transformou, né? E ali entrou um sentimento de raiva, de ódio e de mágoa, até que eu me relacionei com um homem casado, né? Ele queria ficar comigo, porém eu não quis. Aí eu vim embora aqui para São Paulo. Só que chegando aqui em São Paulo eu descobri que eu estava grávida dele, né? Do meu primeiro filho. Só que eu não quis que ele soubesse para que não tivesse uma oportunidade dele querer vir, né? Ou querer que eu fosse morar com ele. Eu procurei um serviço e um parente meu, né? Apareceu com uma proposta de trabalho. Até aí eu não sabia que era uma casa de prostituição, né? Eu fui achando que era um serviço em casa de família, algo assim. Porém, quando eu cheguei lá dentro dessa casa, eu achei estranho, porque eu vi um monte de moça, né, assim, com pouca roupa e homem, né? Mas ali eu fiquei tranquila, eu falei, não, eu vim aqui para trabalhar e eu não vou fazer o que essas meninas fazem. Só que eu pensei uma coisa e aconteceu outra coisa, né? Aquelas meninas ali falando que eu era bonita, que eu tinha um corpo bonito, que eu não precisava estar ali limpando o quarto. E elas falando que o que eu ganhava no mês eu poderia ganhar um dia. Ali eu peguei gosto, né, pela coisa, pelo sexo. Eu vivia 24 horas pensando, né? Eu tinha uma mente muito, muito suja, muito, sim, perversa mesmo, né? A ponto de eu olhar para um homem e imaginar ter relação sexual com ele. Eu fui no médico, né, fazer exame de rotina e eu descobri que eu estava com a doença chamada HPV. Porque até aí a minha família não sabia que eu vivia nesse mundo de prostituição. Aí eu fiz os exames, a minha mãe queria ir no médico comigo, eu falava que não precisava, porque eu sabia, né, que eu estava com a doença e essa doença ela gerou um câncer. Então eu cheguei a deixar uma carta escrita, né, pedindo perdão para minha mãe, para o meu filho, e eu acabei destruindo aqueles exames, porque eu não queria que a minha mãe descobrisse que eu tinha morrido de um câncer através de uma doença. Cansada de tanto sofrimento, aquele dia eu programei a minha morte. Eu ia sair e eu não ia voltar para casa, porque eu tinha decidido a cometer o suicídio naquele dia. Passando na rua, eu vi uma igreja. Foi aí que eu conheci a Igreja Universal. Então eu peguei, entrei, ouvi a palavra e eu criei naquela palavra que ele estava pregando, que tinha jeito. E eu voltei lá com a semana depois e marquei consulta direitinho e repeti. E quando o médico pegou o exame antes e o exame depois, ele constatou que realmente não tinha nada, que eu não precisava passar pela cirurgia, porque o meu útero estava perfeito, eu não tinha tido câncer. Ele até falou assim que talvez os exames poderiam ter sido trocados, mas eu tinha certeza que eu fui curada através da palavra que aquele homem estava pregando. Porém, como eu já tinha recebido o que eu queria, que era a minha cura, eu não quis saber de Jesus. Eu fui viver a minha vida, né? E eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Então, eu continuei cada dia mais afundada, né, no vício da prostituição, da masturbação, e eu conheci um rapaz na noite, né, tive a minha segunda filha e fui vivendo com ele. Como eu era uma mulher muito agressiva, eu brigava muito, né, com meu marido. Então eu brigava e saía. Foi aí que eu me lembrei que eu tive uma experiência com Deus na Igreja Universal e decidi voltar. Quando eu cheguei, né, eu fui muito bem recebida, né, pelos obreiros, né, eu fui acolhida, né, ali eu me senti como se eu estivesse em casa e eu decidi a mudar de vida, não querer mais viver aquela vida. Eu queria uma vida nova, eu queria uma vida realmente com Deus. Foi aí que eu decidi abrir mão
daquele relacionamento, porque eu já descobri que ele estava me traindo, que ele não estava me respeitando. Então, aquilo ali estava me causando dor, me causando sofrimento. Eu não queria mais aquilo para mim. Foi aí que eu foquei em buscar o Espírito Santo. Então, eu fazia voto. Eu lembro que eu acordava de madrugada, 3 horas da manhã, para orar, para falar com Deus. Até que o dia mais importante da minha vida chegou. Foi numa vigília, né? Eu lembro que eu tinha tido a minha filha recentemente, eu estava com dor, mas eu não olhei para aquela dor que eu estava sentindo física. Eu queria realmente o Espírito Santo. Ali eu dobrei os meus joelhos, eu falei para Deus tudo que eu tinha vivido, quem eu era, o nojo de pessoa que eu tinha sido, até que eu ouvi uma voz. Agora sim, você é minha filha. Agora sim, você é a menina dos meus olhos. Eu sou contigo. Então ali eu senti uma alegria. Não tem nada neste mundo mais importante do que a presença de Deus dentro de mim. Ele hoje é o ar que eu respiro, é o ar que eu preciso para sobreviver neste mundo. Eu não consigo viver neste mundo sem o Espírito Santo habitando dentro de mim. Quem me completa é o Espírito Santo. Eu não preciso mais, porque antes eu vendia, né, o meu corpo. Hoje não. Hoje eu guardo o meu corpo, porque hoje é templo do Espírito Santo. E a paz que eu procurei toda a minha vida, eu encontrei quando Deus veio morar dentro de mim. Por esse motivo, você não pode deixar de estar aqui. Os horários estão aparecendo aqui no seu vídeo. 7h30, 10, meio-dia, 3 da tarde, às 18 horas, em especial às 19h30. Pastor José, essa pessoa que precisa da cura, se ela chegar até o nosso cenáculo do Espírito Santo nessa terça-feira, o milagre vai acontecer na sua vida. Pastor Edilson, se esta pessoa que sofre com um problema de saúde, seja ele físico ou espiritual, ela pode ter na certeza que nesta terça-feira, quando ela receber esta pasta de fibra, com certeza, assim como diz a palavra de Deus, que aquela pasta deveria ser colocada sobre as chagas, sobre a enfermidade, e haveria cura, também vai acontecer na vida dessa pessoa. Meu amigo e minha amiga, você enfrenta um problema de saúde, nesta terça-feira, venha receber a pasta de fibras. Você vai usar a sua fé e o milagre vai acontecer. E tudo o que você tem que fazer é usar a sua fé. É como está escrito, quando Neemias recebeu aquele ultimato, que ele deveria preparar a sua casa, porque certamente morreria e não viveria, o que foi que ele fez? Ele voltou o seu rosto para a parede. Ele clamou ao Senhor, chorou, ali ele derramou a sua vida. E o mesmo profeta que havia anunciado que ele iria morrer, anunciou que ele viveria mais. É o que vai acontecer na sua vida também. Eu não sei qual o seu diagnóstico. Eu não sei se você é uma pessoa que tem um câncer terminal. Se você me acompanha nesse momento e você é uma pessoa que já não come mais, já não dorme mais, já não tem paz, a sua vida é em hospital. Você é uma pessoa que não para em casa. A qualquer momento você pode passar mal e tem que chamar a ambulância. É assim que está a sua vida? Venha buscar a cura para o seu corpo e para a sua alma. Através do poder da fé, nós vamos determinar isso. E essa pessoa, pastor Gabriel, que quer a nossa ajuda, ela pode entrar em contato com o nosso SOS espiritual, ela pode desabafar enviando uma mensagem de texto ou um áudio, porque nós estaremos, no final desse programa, realizando uma oração toda especial em seu favor. Exatamente, pastor Edilson. Essa pessoa que nos acompanha agora, nós estamos, como o senhor bem disse, nesses 7 dias de batalha espiritual. Meu amigo, minha amiga, nesses 7 dias, no período do carnaval, como que a senhora e o senhor está?
Talvez você está em casa aí agora e o seu familiar viajou, ou o seu familiar está nessa festa e você está aí sozinho, sozinha. É por isso que nós estamos aqui em plantão de atendimento espiritual o dia todo. E também nós estamos também pelo WhatsApp, esse número que aparece aqui. Mande-nos uma mensagem, nós estamos à sua disposição para te ajudar. Inclusive, já prepara o seu copo com água, porque daqui a pouco iremos unir a nossa fé com a Mary Martins e orar por todos que estão carregando na sua vida um problema de saúde. Vamos agora a mais uma história de uma pessoa que venceu a doença, venceu o trauma, a depressão, através da fé. Eu já volto. Furtos, tráfico e arrombamentos. Teve um assalto que mudou a minha vida. Eu adquiri o vício do cigarro dentro do lar, dentro da minha casa. Dentro também da minha casa existia um bar onde, por volta de 9 a 10 anos, eu e o meu irmão mais novo, nós tomávamos aquelas bebidas sempre na parte da tarde, quando a gente voltava da escola. E foi assim também que eu adquiri o vício da cachaça, da pinga, né? Da bebida. Dos 12 aos 13, 14 anos, eu conheci a maconha. Foi quando eu passei a me envolver com umas pessoas mais velhas do que eu. E essas pessoas, elas vendo eu brigar, vendo eu me destacar nessa área, elas pegavam e me estimulavam ainda mais na escola, na rua, a brigar com as pessoas no campo. Através da maconha, eu comecei a praticar alguns furtos. E esses furtos eram furtos pequenos, mas ao passar do tempo, eu passei a me envolver com o tráfico de drogas. E através do tráfico de drogas foi quando eu conheci a cocaína. E na cocaína que eu passei também a conhecer o assalto, a mão armada. Comecei a praticar assaltos em estabelecimentos, comecei a roubar carros. E por estar envolvido com o tráfico de drogas, eu passei a conhecer variedades de drogas. E não somente a vender, mas como também a usar. Para mim, não faltava droga. Eu fiz um assalto e esse assalto, ele mudou a minha vida. Era uma loja, nós entramos, eu e mais uma pessoa, nós passamos a pedir para a mulher nos atender, buscar algo para nós, e essa mulher foi. Quando ela voltou, eu a abordei dizendo que era um assalto, que não era para ela se mexer e que era para ela passar o dinheiro para mim. E saímos para fora do estabelecimento para darmos fuga. Foi quando nós encontramos 2 policiais militares. Esses policiais militares, vendo que as pessoas gritavam, pega ladrão, é um assalto, aqui cometeram um assalto, pega o ladrão, eles começaram a correr atrás de nós. Foi quando nós corremos por uma viela e eu me deparei com a porta da Igreja Universal. Estava havendo uma reunião onde existia muitas pessoas lá. E o policial, ele me deu voz de prisão, pedindo para que eu parasse. E eu, num determinado momento, saí correndo no meio do povo e só escutava de fundo o pastor gritar: não atira nele, não atira nele. Então eu continuei correndo no meio do povo, fui para o estacionamento e lá no estacionamento foi quando os policiais conseguiram me prender e me abordar, me algemar e me levar preso. Acabei procurando o grupo da Igreja Universal que fazia o trabalho de levar a palavra de Deus dentro dos presídios. E ali uma pessoa, ela pediu para que pudesse me atender. Eu contei o meu caso para ela, expliquei o que eu estava passando. Ela me mostrou a saída, que era a palavra de Deus. Busquei me libertar dos vícios
busquei me afastar de más amizades lá dentro. Eu decidi buscar aquilo que estava prometido na palavra, dos quais os voluntários falavam, que era o Espírito Santo. Decidi, num dia, separar uma noite para Deus. E nessa noite foi quando eu passei a buscá-lo com toda a minha força, me abrir, colocar as mágoas, os ressentimentos, as dores, os traumas, as angústias que eu tinha vivido. E eu passei a ser sincero com Deus nesse momento. E Deus, Ele olhou para mim. Eu pedi para que Ele viesse. Se Ele tivesse amor pela minha vida, como a palavra dele disse, como a palavra dele mostra, que Ele viesse sobre a minha vida naquele dia. Ao raiar da manhã, eu dobrei os meus joelhos e chamei Ele. Meu Deus, se o Senhor me vê, assim como esse dia clareia, o Senhor vem raiar sobre a minha vida através do seu Espírito. Foi quando Ele veio sobre mim. E Ele vindo sobre mim, eu já percebi que toda aquela maldade, que todo aquele anseio pelo mal, pelas drogas, pela prostituição, por ódio, com vingança que existia dentro de mim, ele sumiu. Eu passei a pensar no bem, eu passei a se dedicar ao bem. Eu já não era mais aquela pessoa presa, eu era livre. Estando dentro do presídio, eu era uma pessoa livre, uma pessoa que transmitia paz, uma pessoa que transmitia alegria, uma pessoa que buscava ver o bem do próximo. Então o meu dia a dia já não era mais o mesmo. Eu passava de cela em cela, falando bom dia, cumprimentando as pessoas que até mesmo outrora eu briguei, discuti, né, lá dentro da prisão. E as pessoas, elas chegavam a dizer para mim que parecia que eu estava dentro de um spa, né? Porque elas viam em mim a alegria que não via em nenhum outro preso. E depois de 3 anos e 3 meses, eu recebi o RA. E depois de 3 meses eu fui solto, em regime aberto. E depois de 3 anos que se passaram, a minha pena foi totalmente extinta. Hoje eu não devo nada para ninguém. E dessa vez agora que eu saí da prisão, eu não saí mais para ter aquela vida velha, aquela vida de assalto. Eu saí para passar a vida para minha família, para aqueles que me conheciam, e eles puderam enxergar em mim a mão de Deus, eles puderam enxergar em mim a obra de Deus. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu trabalho com reformas, e hoje eu tenho não somente uma casa, mas eu tenho um lar. Deus me abençoou com uma esposa, eu tenho uma mulher de Deus ao meu lado que me acompanha, que tem o mesmo objetivo que eu, que é colocar Deus acima de todas as coisas. Sabe o que fez eu decidir mudar de vida dentro da prisão? A santificação. Eu decidi me separar de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que eu pratiquei no passado. E se você tomar essa decisão de se santificar, de se separar, de abandonar o que é errado, de abandonar aquilo que te prejudica, amanhã vai ser você que vai estar aqui contando o seu testemunho. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Prepare o seu copo com água. É momento de oração. Depois dessa vinheta, voltaremos falando com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
Neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco. Que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. A nossa Universal está localizada aqui na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, próximo ao nosso terminal central. Que Deus abençoe você, a sua família, muita luz, muita paz. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Carnaval. O período em que as piores estatísticas só aumentam. E isso tem uma razão. Carnaval é coisa espiritual. Por isso, uma programação não de festa, mas de blindagem e proteção está marcada para que Deus venha guardar você e sua família. Até 18 de fevereiro, os 7 dias de batalha espiritual com o jejum de Zacarias. Confira agora esta agenda especial. Hoje, segunda-feira, na reunião da prosperidade com Deus, o combate aos ataques espirituais da miséria. Terça-feira, dia 17, o combate aos espíritos de enfermidade, na corrente dos 70. E para encerrar esta programação, dia 18, quarta-feira de cinzas, a troca das cinzas pela coroa, na reunião dos membros do Corpo de Cristo. Convide sua família e participe desta agenda especial. Os 7 dias de batalha espiritual, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar